A humilhação tem cheiro. Cheira a perfume caro demais, a vinho branco servido em taças de cristal, a sorriso pintado de batom vermelho que esconde dentes afiados. Eu aprendi isso numa noite de sexta-feira, num restaurante italiano no centro da cidade, sentada ao lado do homem que eu amava, enquanto a mulher que mais me odiava no mundo se levantava da cadeira para brindar. Eu ainda consigo ouvir o tinido da taça, ainda consigo sentir a frieza do ar-condicionado na nuca, o peso do vestido azul que eu havia escolhido com tanto cuidado, a pressão da aliança no dedo. Ainda consigo ver o sorriso dela se abrindo devagar, como uma flor venenosa que floresce exatamente quando você menos espera. E eu sabia o que estava vindo, porque depois de 4 anos como nora de Dona Helena Monteiro, eu já conhecia cada nuance daquele sorriso. Já sabia distinguir o sorriso verdadeiro do sorriso armadilha. Aquele era o sorriso armadilha. Ela levantou a taça e olhou em volta da mesa. Estávamos todos lá. Rafael, meu marido, Dona Sônia, a irmã dela que visitava de São Paulo, o cunhado Marcos, esposo da Sônia, e 2 amigos do casal, pessoas que eu mal conhecia, mas que estavam presentes naquele momento que mudaria tudo. Ela limpou a garganta com delicadeza e começou a falar com aquela voz de mel que escondia ácido. Eu quero fazer um brinde, ela disse, ao meu filho querido, que trabalhou tão duro e conquistou tanto, que merece tanto mais do que a vida tem lhe dado. E então ela me olhou, direto nos meus olhos, com aquele brilho específico que só eu entendia, aquele brilho que dizia: estou falando de você sem precisar dizer seu nome. Às vezes a gente se pergunta, ela continuou, a voz ainda doce, ainda sorrindo, se a escolha que um filho faz é a escolha certa, se a pessoa ao lado dele está à altura, se vai conseguir acompanhar o crescimento dele. A mesa ficou em silêncio por uma fração de segundo que durou uma eternidade. Você nunca vai ser boa o suficiente para o meu filho, ela disse então, o sorriso desaparecendo, a voz baixando para um murmúrio que só eu e as pessoas mais próximas podíamos ouvir. Eu vou fazer ele te deixar. O coração parou. A mão de Rafael sobre a minha também parou. Dona Sônia olhou para o guardanapo. Os amigos da mesa trocaram um olhar desconfortável. E eu respirei fundo. Coloquei minha taça sobre a mesa com cuidado. Senti a aliança fria e pesada no dedo. Pensei no envelope dentro da bolsa, no mês inteiro de documentação, nas horas de madrugada pesquisando, salvando, imprimindo, e sorri. Não o sorriso que ela esperava. Não o sorriso trêmulo de quem está prestes a chorar. Não o sorriso submisso de quem vai engolir mais uma vez e fingir que está tudo bem. Era outro sorriso. O sorriso de quem chegou preparada. Fiz um sinal discreto para o garçom que passava ao fundo do restaurante. Um gesto pequeno, calculado, que eu havia ensaiado na minha cabeça 1000 vezes. Ele se aproximou com um olhar de entendimento, porque eu havia ligado para aquele restaurante 3 dias antes e combinado cada detalhe. Um envelope chegou na mesa, branco, simples, com o nome dela escrito à mão na frente. Ela o olhou, depois me olhou. A sobrancelha levantou 1 milímetro, a única fissura no verniz de controle que ela sempre mantinha. Pode abrir, eu disse com calma. É para você. Ela abriu e ficou pálida. Aquela cor específica de quem vê o chão sumir sob os pés, daquela cor que a batom vermelho não consegue esconder, daquela cor que eu havia sonhado ver por 4 anos enquanto engolia lágrimas e abaixava a cabeça e fingia que tudo estava bem. Mas antes de eu contar o que havia dentro daquele envelope, e eu vou contar tudo, prometo, eu preciso te contar como cheguei até aquela mesa. Preciso te contar sobre os 4 anos que vieram antes daquele momento. Preciso te contar sobre a mulher que eu era antes de aprender que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Mas antes de continuar, quero fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Meu nome é Camila. Tenho 32 anos, e durante 4 deles, fui a nora invisível de Dona Helena Monteiro, uma mulher que um dia foi bonita e poderosa, e que nunca, jamais, aceitou que o filho dela pudesse amar alguém mais do que a amava. Conheci Rafael numa sexta-feira de março, numa festa de aniversário que eu não queria ir. Eu estava cansada naquele dia, com aquele tipo de cansaço que vai fundo, que não é só físico, mas também emocional.
o cansaço de alguém que está construindo a vida sozinha desde cedo. Trabalhava como professora de português numa escola estadual, dividia um apartamento pequeno com uma colega e estava no processo lento e doloroso de reconstruir a autoestima depois de um relacionamento que havia me deixado mais cinza do que eu percebia. Rafael era o primo da aniversariante, alto, de cabelo escuro, com aquele jeito tranquilo de quem se sente bem na própria pele. A gente passou a noite inteira conversando no canto da varanda sobre livros e viagens e o tipo de vida que a gente queria ter. Ele me fez rir de um jeito que eu havia esquecido que conseguia rir. E quando a festa acabou, ele me pediu o número e eu dei, com aquele frio no estômago de quem sabe que algo está prestes a começar. Namoramos por 18 meses antes de nos casar. 18 meses nos quais eu fui, aos poucos, me tornando mais do que apenas a namorada de Rafael. Me tornei parte da família Monteiro, ou pelo menos, acreditei que sim. A primeira vez que conheci Dona Helena, ela estava na cozinha da casa dela preparando um almoço de domingo. A casa era grande e cheirava a almíscar e a um perfume específico, pesado, que eu depois descobri ser o mesmo que ela usava há 30 anos. A mesa estava posta com uma precisão quase militar. Cada prato no lugar certo, cada copo polido até brilhar. Era uma casa que parecia um museu de si mesma. Ela se virou quando entramos e o primeiro olhar que me deu foi rápido e completo. Daquele tipo de olhar que varre uma pessoa de cima a baixo e já chegou a uma conclusão antes de você abrir a boca. Depois sorriu, e o sorriso foi caloroso. Foi tão genuinamente caloroso que eu pensei, aliviada, esta mulher vai me amar como uma filha. Como eu era jovem, como eu era ingênua. Que bom te conhecer, Camila, ela disse, me dando um beijo no rosto que cheirava ao seu perfume pesado. Rafael falou tanto de você. Eu quis conhecer pessoalmente a moça que roubou o coração do meu filho. E ela apertou minha mão, forte, um segundo a mais do que o necessário. Eu sorri de volta e fiz o que sempre fazia naquele tipo de situação. Tentei agradar. Tentei ser leve e simpática e fácil. Elogiei a mesa, a comida, a casa. Perguntei sobre a família. Escutei com atenção. Fiz tudo o que ensinaram que uma boa moça deve fazer quando quer ser aprovada. Não percebi naquele dia que não havia aprovação possível, que independentemente do que eu fizesse, o veredicto já havia sido dado naquele primeiro olhar. Ela havia me avaliado e decidido que eu não era suficiente para o filho dela. E a partir dali, cada encontro, cada almoço, cada ligação, cada reunião de família foi uma variação desse tema. A humilhação de Dona Helena não era do tipo que deixa marca visível. Era do tipo sutil, elegante, daquele tipo que faz você duvidar da própria percepção. Do tipo que quando você tenta descrever para alguém de fora, a pessoa olha para você e diz, mas ela é tão gentil, você deve ter interpretado errado. Eu não havia interpretado errado. No terceiro almoço na casa dela, ela serviu arroz e feijão e olhou para o meu prato com um sorrisinho e disse, você não precisa se preocupar com a dieta aqui, Camila. Aqui a gente come mesmo. E todo mundo riu de um jeito levinho. E eu também ri. E só mais tarde, lavando louça no meu apartamento, entendi que ela havia me chamado de gorda na frente da família inteira, sem usar a palavra gorda. No quarto encontro, ela perguntou diante de todos em que escola eu ensinava, e quando eu respondi, ela fez aquela cara de quem está tentando não fazer cara. Escola estadual, ela repetiu devagar. Que interessante. É muito nobre trabalhar com crianças carentes. E havia nessa frase uma gentileza que era, na verdade, uma punhalada. Estava dizendo que o meu trabalho era caridade, que eu era menos. Rafael nunca percebeu. Ou se percebeu, não disse nada. E essa talvez seja a parte mais dolorosa de toda essa história. Não as palavras da sogra, a ausência das palavras do marido. Mas essa parte vem depois. Por enquanto, deixa eu te contar sobre os dias que antecederam o jantar. Sobre como um envelope em branco pode mudar o destino de uma mesa inteira. Casamos numa tarde de setembro, com 37 convidados e um buffet simples, porque era o que cabia no nosso orçamento. Rafael havia contribuído com metade das despesas. Eu havia contribuído com a outra metade, economizando durante um ano inteiro. Foi um casamento bonito, pequeno, mas bonito. Havia flores brancas em cada mesa e uma música que eu adorava tocando quando entrei no corredor. Rafael chorou ao me ver. Eu também chorei. Dona Helena usou um vestido cinza escuro, quase preto, que deixou minha mãe desconfortável a tarde inteira. Minha mãe não disse nada, porque minha mãe é o tipo de pessoa que escolhe a paz. Mas eu a vi trocando um olhar com minha tia no momento em que a sogra entrou. Um olhar que dizia alguma coisa não está certa aqui.
Na recepção, Dona Helena se posicionou ao lado de Rafael em todas as fotos, como se eu fosse a convidada e ela a anfitriã. Quando o fotógrafo tentou fazer fotos só dos noivos, ela ficou ali por mais tempo do que o necessário, com a mão no ombro do filho, sorrindo para a câmera com uma possessividade que eu sentia na pele, mas não conseguia nomear. A lua de mel foram 5 dias em Florianópolis, porque era o que podíamos pagar. Na última noite, Rafael recebeu uma mensagem da mãe dizendo que havia chegado em casa com febre e tosse e não estava bem. Passamos 2 horas ao telefone com ela em vez de jantar junto, e eu fiquei sentada na varanda do nosso quarto de hotel, olhando para o mar escuro pensando, é assim que vai ser daqui para frente. Eu não sabia quanto eu estava certa. Os primeiros meses de casada foram uma negociação constante entre 2 mundos. Rafael havia crescido numa casa onde a mãe era o centro de tudo, onde os domingos eram sagrados e imutáveis, onde as opiniões dela tinham peso de lei. Eu havia crescido numa família menor, mais solta, mais horizontal, onde os adultos se tratavam como iguais. E quando esses 2 mundos se encontraram dentro de um apartamento de 70 metros quadrados, o atrito foi silencioso mas constante, como água correndo embaixo de uma porta. Dona Helena ligava 3 vezes por dia, de manhã, para saber se Rafael havia tomado café direito, na hora do almoço, para recomendar o que preparar para o jantar, à noite, antes de dormir, para se certificar de que estava tudo bem. Eu tentei, no início, não fazer disso um problema. Tentei me lembrar de que ela era uma mãe que amava o filho. Tentei expandir meu coração para incluir esse amor como parte da família que eu estava construindo. Mas o amor dela pelo filho sempre chegava às minhas custas. A primeira vez que visitamos o apartamento depois de casados, ela percorreu cada cômodo com olhos de inspeção. Parou na cozinha, abriu os armários, examinou as panelas. Disse em voz alta para Rafael, você não tem aquelas panelas antiaderentes que eu dei para você, meu filho? E virando para mim, com aquele sorriso de mel, perguntou, você guardou onde, Camila? Eu não havia guardado em nenhum lugar. Aquelas panelas nunca tinham chegado, mas a narrativa já estava posta. Eu havia perdido as panelas dela. Esse era o padrão. Ela dizia ter dado ou feito ou enviado algo que nunca havia chegado, e a ausência desse algo se tornava evidência da minha negligência ou ingratidão. Rafael sempre acreditava na mãe. Era mais fácil acreditar na mãe do que investigar a verdade. No Natal do primeiro ano, ela anunciou na frente de toda a família que havia combinado com Rafael que eles passariam o Natal juntos como sempre fizeram. Ninguém havia me perguntado. Rafael não havia me dito. E quando mais tarde, com muito cuidado, eu tentei conversar com ele sobre passar o Natal com minha família também, ele me olhou com uma expressão de quem não entende o problema. É só um almoço, Camila. Ela gosta de ter a família reunida. O que tem de errado nisso? O que havia de errado era que eu também tinha uma família, e que minha família também havia me criado e me amado e merecia me ter por perto nas datas importantes. Mas essa versão da história não cabia na cabeça de Rafael naquele momento. Ou ele não queria que coubesse. Engoli, como engolia tudo. O segundo ano trouxe mais da mesma receita, mas em doses maiores. Dona Helena havia descoberto que eu não sabia fazer o macarrão preferido de Rafael, aquele feito com molho de tomate fresco que ela preparava há 30 anos, e transformou esse fato numa pequena tragédia particular que ela mencionava sempre que possível, não com crueldade aberta, com pena, com esse tom levemente melancólico de quem lamenta em silêncio uma injustiça que não pode corrigir. Coitado do Rafael, ela disse certa vez na frente de Dona Sônia. Ele adora tanto esse macarrão, mas eu entendo. Nem toda mulher sabe cozinhar. Hoje em dia as mulheres têm outras prioridades. Não é verdade, Camila? Eu disse que sim, que entendia, que ela estava absolutamente certa. Por dentro, sentia algo endurecer. Mas o que mais machucava não era a sogra, era o marido. Era olhar para Rafael e ver alguém que claramente via as situações e escolhia não vê-las. Que estava presente em cada almoço, em cada comentário cortante, em cada humilhação velada e sistematicamente olhava para o teto ou para o celular ou para a janela no momento exato em que eu precisava que ele me olhasse. Certa tarde, dirigindo para casa depois de mais um domingo na casa da sogra, eu me virei para ele e disse: ela disse hoje que minha roupa parecia de mercado popular, na frente de todo mundo. Você ouviu, né? Rafael ficou em silêncio por um momento. Depois disse: ela é exagerada. Você sabe como ela é. Não leva a sério. Mas eu levava a sério, porque era a 12ª vez que ele me dizia para não levar a sério. E cada vez que eu não levava a sério, ela dizia mais. Ia um pouco além.
testava um pouco mais o limite, como se a minha aceitação silenciosa fosse um convite para avançar. Aprendi mais tarde que isso tem nome. Que existe uma palavra para quando alguém faz você duvidar da sua própria percepção da realidade. Mas naquele segundo ano de casamento, eu ainda não sabia a palavra. Sabia apenas o sentimento. Sabia como era acordar de manhã e me perguntar se eu estava exagerando, se eu era sensível demais, se o problema era meu. E havia uma coisa que Dona Helena fazia com maestria que eu custei a perceber. Ela comparava. Não de forma grosseira, não de forma que deixasse marca visível, mas sempre havia uma mencão a Luciana, a namorada antiga de Rafael, que havia se casado com um médico e morava numa casa linda no Morumbi. Sempre havia uma menção a como a Luciana era boa anfitriã, a como a Luciana sempre mandava lembrança quando viajava. As menções vinham suaves, quase casuais, mas chegavam com a precisão de alguém que sabe exatamente onde apertar para doer. No terceiro ano, a coisa piorou. Descobrimos que eu estava grávida em fevereiro. Rafael ficou feliz. Eu fiquei feliz. E por algumas semanas, achei que a notícia poderia mudar alguma coisa entre mim e a sogra. Que um neto seria um elo que nos uniria de um jeito diferente. Que ela me veria de outra forma se eu lhe desse um neto. Perdi o bebê na 8ª semana. Foi uma sexta-feira. Estava sozinha em casa porque Rafael estava numa reunião importante. Liguei para ele em pânico, tremendo, e ele veio. Mas o caminho levou 40 minutos. Naqueles 40 minutos, a primeira pessoa que me ligou de volta foi Dona Helena, porque Rafael havia ligado para ela antes de sair da reunião. E a primeira coisa que ela disse, quando atendeu o telefone e ouviu minha voz partida, foi: já sabia que era cedo demais para fazer planos. Não houve crueldade na voz. Havia algo pior. Havia indiferença. Chorei aquela noite inteira no banheiro com a porta fechada. Não queria que Rafael me ouvisse. Não queria que ele ficasse dividido entre me confortar e ligar para a mãe para reportar como eu estava. Não queria ser um relatório para ela. Foi naquela noite que algo mudou em mim. Não de forma visível, não de forma que Rafael ou Helena pudessem perceber. Foi uma mudança interna, pequena, como uma semente caindo em terra fértil. A semente do cansaço de ser pequena para caber no espaço que ela me dava. Mas ainda levaria mais um ano até eu entender o que fazer com esse cansaço. O 4º ano de casamento começou com uma reorganização. Rafael foi promovido no trabalho e ganhamos um pouco mais de fôlego financeiro. Decidimos reformar o apartamento, e foi durante essa reforma que Dona Helena mostrou uma faceta nova, uma que eu ainda não havia visto tão claramente. Ela passou a aparecer no apartamento sem avisar enquanto a obra estava em andamento. Dizia que queria supervisionar, que Rafael havia pedido a opinião dela. Rafael, quando perguntado, dava aquela resposta vaga que eu já reconhecia, disse para ela dar uma passada caso quisesse. Uma resposta que autorizava tudo sem autorizar nada. Um dia, voltando do trabalho, encontrei o apartamento reorganizado. As peças que eu havia escolhido para a sala, um sofá azul acinzentado que eu havia economizado durante meses para comprar, havia sido substituído por outro, bege, mais parecido com o estilo da casa da sogra. Havia bilhetes com sugestões colados nos móveis. E Dona Helena estava sentada à mesa da cozinha, bebendo café como se a casa fosse dela. Fiz algo diferente dessa vez. Não engoli. Não fingi que estava bem. Esperei ela ir embora, sentei com Rafael e disse com muita calma que aquilo havia me machucado e que precisava que ela pedisse permissão antes de entrar e que as escolhas de decoração eram minhas. Rafael ficou desconfortável. Disse que ela estava tentando ajudar. Disse que eu estava sendo inflexível. Disse que ela era a mãe dele e que ele não podia simplesmente proibir a mãe de entrar. Não estou pedindo para proibir, eu disse. Estou pedindo para avisar. Mas nem isso aconteceu. E foi ali, naquele momento, que comecei a entender algo que havia estado diante de mim o tempo todo. Não era sobre panelas ou sofás ou visitas sem aviso. Era sobre poder, sobre quem tinha o direito de existir completamente naquele casamento. E segundo a lógica de Dona Helena, apoiada silenciosamente pelo marido, não era eu. Algo se levantou dentro de mim naquela noite. Não era raiva. Era mais fundo que raiva. Era uma decisão. Eu não sabia ainda o que iria fazer, mas sabia que ia fazer alguma coisa. A decisão chegou com uma lucidez que eu não esperava. Não foi dramática, não foi acompanhada de choro ou de gritos ou de janelas abertas para o vento da mudança. Chegou numa terça-feira de madrugada, enquanto eu escovava os dentes no banheiro e o espelho me devolveu uma imagem que demorei 1 segundo para reconhecer. Estava cansada. Não o cansaço do fim do dia, mas aquele outro cansaço,
o cansaço de anos, que pousa nos olhos e não sai mais com uma boa noite de sono. Coloquei a escova devagar no suporte. Olhei para minha própria imagem no espelho por um tempo longo e pensei: quando foi a última vez que eu me reconheci? Não conseguia lembrar. Aquela imagem no espelho era de uma mulher que havia passado 4 anos encolhendo. 4 anos escolhendo as palavras com cuidado para não criar conflito. 4 anos explicando e justificando e defendendo sua própria existência para uma mulher que havia decidido, desde o primeiro dia, que eu não merecia estar ali. E 4 anos ao lado de um homem que escolhia não ver o que acontecia na frente dos seus olhos. Alguma coisa havia que estava errada nessa equação. E dessa vez, em vez de me perguntar o que eu havia feito de errado, eu me perguntei outra coisa. Por que eu permiti? A pergunta ficou no ar do banheiro como fumaça. Por que eu permiti? Por que, a cada humilhação, a cada comentário cortante, a cada invasão e sabotagem sutil, eu havia escolhido engolir em vez de reagir? Por amor? Por medo de perder o casamento? Por não querer ser aquela nora difícil que cria problemas na família? Provavelmente tudo isso, mas havia também algo mais primitivo. Havia a esperança de que, se eu fosse boa o suficiente, paciente o suficiente, gentil o suficiente, ela um dia me aceitaria. Que o amor dela pelo filho eventualmente transbordaria para mim. Que eu poderia ganhar o que ela nunca havia escolhido me dar. 4 anos de esperança. E ela havia me dito, naquele mesmo fim de semana, na frente de toda a família reunida para um churrasco, que o macarrão que eu havia feito estava razoável para quem aprendeu de YouTube. Com um sorriso, com leveza. Como se fosse um elogio. O macarrão estava ótimo. Eu havia praticado por 2 semanas. Naquele momento no banheiro, olhando para a minha imagem cansada no espelho, decidi que ia parar de tentar ganhar o que ela nunca me daria. E decidi outra coisa também. Decidi que ia descobrir o que ela escondia. Porque Dona Helena Monteiro, eu havia começado a perceber, escondia muita coisa. Comecei de forma discreta. Não era investigação no sentido policial. Era a atenção. Era a atenção que eu havia aprendido a ter depois de 4 anos, observando uma mulher que comunicava mais com o que não dizia do que com o que dizia. Comecei a prestar atenção nas inconsistências, nas histórias que mudavam de um mês para o outro, nas versões dos fatos que ela contava a diferentes pessoas da família. A primeira inconsistência que registrei foi sobre dinheiro. Dona Helena era viúva, desde que Rafael tinha 12 anos. O marido havia deixado uma herança modesta, mas suficiente. Ela morava na casa da família, que era própria, e havia trabalhado uns anos como secretária até se aposentar. Financeiramente, segundo o que Rafael descrevia, estava bem, mas não estava folgada. Mas havia coisas que não batiam. O perfume que ela usava era importado e caro. Eu havia pesquisado uma vez, movida pela curiosidade, e descoberto que custava o equivalente a quase 1/3 do meu salário mensal. Os sapatos eram de uma marca italiana que eu reconhecia de vitrines de shoppings que eu raramente entrava. As viagens que ela fazia com a irmã Sônia, que eu conhecia através dos relatos animados dela nos almoços de família, eram viagens de nível médio-alto. Hotéis bem localizados, restaurantes bons, passeios pagos. Isso não batia com a descrição financeira que Rafael me havia dado da mãe. Comecei a fazer perguntas, não perguntas diretas que levantariam suspeitas, mas perguntas laterais. Conversas com Dona Sônia, que era mais aberta e menos calculada que a irmã. Comentários aparentemente ingênuos que abriam janelas. E foi numa conversa com Dona Sônia, num domingo em que Helena havia saído para buscar uma sobremesa e as duas ficamos sós na cozinha, que a primeira peça caiu. Sônia estava lavando a louça e disse, quase para si mesma, que bom que a Helena conseguiu aquela ajuda extra do Rafael, né? Ela precisava tanto para a reforma do banheiro. Eu congelei. Disse, com cuidado, que bom mesmo. E Sônia, sem perceber o que havia revelado, continuou. Ela me disse que vocês 2 ajudaram com uma parte boa, que Rafael é muito generoso com ela. Rafael nunca havia me dito sobre dinheiro enviado para a mãe. Nunca havia mencionado nenhuma ajuda financeira. E nosso orçamento conjunto, que eu administrava com cuidado por sermos os 2, era algo que eu conhecia detalhadamente. Mas não havia nenhuma transferência para Dona Helena no nosso histórico bancário. Ou havia, e eu não sabia, porque Rafael tinha uma conta separada que eu nunca havia questionado. Não disse nada naquele dia, mas a pergunta ficou plantada como uma espinha enterrada, incômoda, que vai doendo em surdina mesmo quando você tenta ignorar.
Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção diferente nas finanças. Rafael tinha o hábito de deixar o celular sobre a mesa enquanto tomava banho. Nunca havia olhado o celular dele. Nem uma vez em 4 anos. Não era o tipo de mulher que checava o celular do marido, e o fato de eu precisar me dizer isso como um mérito já dizia algo sobre o quanto eu havia me acostumado a tratar como normais coisas que não eram. Mas aquela semana era diferente. Algo em mim havia mudado. E quando o celular piscou na mesa numa quarta-feira à noite com uma notificação de banco, eu olhei. Não era uma transferência para a Dona Helena. Era pior. Era uma mensagem da própria Dona Helena para o filho. Uma mensagem que ela havia enviado 3 dias antes e que ele ainda não havia respondido. Uma mensagem que dizia, em texto direto sem nenhuma sutileza: Filho, a Luciana me mandou mensagem perguntando de você. Acho que vale um café. Ela está solteira de novo. Pensa nisso. Fiquei parada olhando para aquelas palavras por um tempo longo demais. A Luciana, a namorada antiga, a que tinha casado com o médico, a que morava no Morumbi e era boa anfitriã e sempre mandava lembrança quando viajava. Rafael não havia respondido à mensagem, mas não havia apagado ela. E o que me perturbou não foi tanto a mensagem em si. Foi perceber que aquela era provavelmente uma de muitas, que havia um canal de comunicação entre minha sogra e a ex-namorada do meu marido que eu desconhecia completamente e que claramente tinha como objetivo me substituir. Coloquei o celular de volta na mesa e fui para o banheiro. Abri a torneira fria e deixei a água correr pela minha nuca. Respirei fundo, pensei. Não havia raiva, havia algo mais frio que raiva. Era aquela clareza que chega quando você para de se iludir. A neblina se desfaz e você vê o terreno como ele é, com todas as pedras e buracos que estavam lá o tempo todo. Eu precisava de evidências, não por paranoia, mas porque sabia, com a precisão de quem conhece bem o adversário, que quando chegasse o momento de dizer a verdade, Dona Helena negaria tudo com uma fluidez perfeita. E Rafael, porque tinha o hábito de acreditar na mãe e de não acreditar em mim, precisaria ver, não ouvir, ver. Então eu comecei a documentar. Peguei um caderninho pequeno que havia recebido de brinde numa formação e comecei a anotar data, hora, situação, o que havia sido dito, cada comentário velado, cada invasão, cada sabotagem, cada inconsistência. Escrevi tudo com letra miúda e organizada, como uma professora que respeita a própria documentação. Depois descobri como exportar o histórico de um grupo de WhatsApp, o grupo da família Monteiro, do qual eu fazia parte, mas raramente participava, porque as conversas eram frequentemente sobre assuntos dos quais eu era excluída. Exportei. Li tudo, desde o início da minha entrada no grupo até o presente. Eram meses de mensagens. O que encontrei foi revelador. Não de forma explosiva, não de forma que um juiz imediatamente condenaria. Era uma revelação de padrão. A forma como ela falava de mim nos momentos em que acreditava que eu não prestava atenção. Os pequenos venenos dissolvidos em conversas aparentemente normais. A forma como ela enquadrava minhas ações para a família como descaso, ou incompetência, ou ingratidão. E havia outra coisa. Uma conversa que ela havia tido no grupo antes de me adicionarem e que estava no histórico porque o grupo havia sido criado antes do casamento. Uma conversa entre ela e Rafael, onde ela dizia, com todas as letras, que Camila não era a mulher certa, que ele podia fazer muito melhor, que ela havia jantado com a Luciana semana passada e que a moça estava linda e bem-sucedida. Rafael havia respondido: "Mãe, já basta." Uma vez. Nunca mais havia confrontado o assunto. Baixei tudo. Organizei por data. Salvei em pastas separadas no meu e-mail pessoal, aquele que só eu acessava. E comecei a esperar o momento certo, que chegou na forma de um convite para jantar num restaurante italiano no centro, numa sexta-feira à noite, com a dona Sônia de visita de São Paulo. Eu sabia que ela iria fazer alguma coisa naquele jantar. Podia sentir, com aquela sensibilidade aguçada de quem observou o comportamento de uma pessoa por anos, que havia algo planejado, uma demonstração de poder, uma humilhação calculada diante de testemunhas. E eu estava pronta. 3 dias antes do jantar, liguei para o restaurante. Falei com o maître. Expliquei que havia uma situação delicada e precisava que alguém entregasse um envelope na mesa em um momento específico, quando eu fizesse um sinal discreto com a mão. O homem,
que claramente havia visto situações inusitadas na vida de quem trabalha em restaurante há 20 anos, disse que poderia arranjar isso, que deixasse o envelope com ele na chegada. O envelope já estava pronto. Dentro dele havia 3 coisas. A primeira, capturas de tela das mensagens de Dona Helena para Rafael, incentivando o contato com a ex-namorada. A segunda, o histórico impresso da conversa do grupo de WhatsApp, onde ela havia descrito minha incompetência e minha inadequação para o filho. A terceira, uma fotocópia do extrato bancário de Rafael que eu havia pedido ao banco pessoalmente, que mostrava transferências mensais regulares para a conta da sogra nos últimos 2 anos. Transferências que totalizavam, em 24 meses, uma quantia que me tirou o ar quando somei. Não era vingança. Preciso que você entenda isso. Eu não estava naquele restaurante para destruir ninguém, ou humilhar ninguém, ou terminar um casamento num jantar de família. Eu estava ali para fazer aquilo que havia levado 4 anos para aprender a fazer. Estava ali para dizer a verdade. Então voltamos ao restaurante, ao tinido da taça, ao sorriso armadilha. As palavras que ela disse com aquela precisão clínica de quem ensaiou, de quem escolheu o palco e o público e o momento com cuidado, ao silêncio que desceu sobre a mesa quando ela disse que eu nunca seria boa o suficiente, ao peso da aliança fria no meu dedo, ao envelope branco que chegou na mesa. Ela abriu. O silêncio que veio depois foi diferente. Não o silêncio constrangido do momento antes. Era um silêncio pesado, cheio, do tipo que presanuncia a tempestade. Vi os olhos dela percorrendo o papel. Vi a cor abandonar o rosto por etapas, como a maré descendo de uma praia, revelando o fundo que estava sempre lá embaixo. Sua mão tremeu levemente segurando o papel. Ela não era o tipo de mulher que deixava as mãos tremer em público, e aquele tremor foi a primeira rachadura real que vi na armadura dela em 4 anos. O que é isso? Ela disse. Não foi uma pergunta. Foi o que alguém diz quando já sabe a resposta, mas ainda está tentando encontrar uma saída. É verdade, eu disse, com calma. Com aquela calma que não é da submissão, mas é da pessoa que decidiu. Dona Sônia se inclinou para ver o papel. O cunhado Marcos olhou para o outro lado do restaurante com a expressão de quem prefere não estar nessa conversa. Os 2 amigos da família trocaram um olhar. E Rafael? Rafael ficou parado do meu lado. Viu o envelope, viu a mãe, viu o papel, e eu ouvi, antes de qualquer coisa, a respiração dele mudar. Um suspiro longo, profundo, de quem reconhece algo que preferiu não reconhecer por muito tempo. Mãe, o que é isso? Ele disse. Ela tentou se recompor. Era experiente em se recompor. Havia passado décadas perfeicionando a arte de virar o jogo, de transformar a acusada em vítima com uma virada de frase. E vi ela tentando fazer isso agora. Vi a armação do argumento começando a se montar nos olhos dela. Isso é privacidade, ela disse, a voz encontrando de novo a firmeza artificial que eu conhecia tão bem. Você leu minhas mensagens privadas. Isso é invasão. Não li suas mensagens, eu disse. Você enviou essas mensagens para seu filho. Esse é o celular do seu filho. E sobre o extrato bancário, eu tenho todo o direito de saber sobre transações da conta do meu marido. Ela olhou para Rafael com os olhos que eu conhecia. Os olhos que diziam me salva como você sempre fez. Seja do meu lado como sempre foi. E Rafael ficou quieto. Esse silêncio foi diferente de todos os silêncios anteriores. Não era o silêncio da indiferença. Não era o silêncio de quem está olhando para o teto e fingindo que não ouviu. Era o silêncio de um homem que está, em tempo real, tendo que escolher. E que está escolhendo de um jeito que talvez nunca tenha escolhido antes. Mãe, por que você estava em contato com a Luciana? Ele perguntou. A voz saiu diferente, mais baixa, mais séria. Dona Helena abriu a boca, fechou. Abriu de novo. O batom vermelho pareceu mais brilhante contra a palidez do rosto. Eu estava tentando ajudar você, ela disse. Eu sempre quis o melhor para você. Você não pode ver que eu sempre quis o melhor para você? O melhor para mim é a minha mulher, Rafael disse. 4 palavras, simples, diretas, sem dramaturgia. 4 palavras que eu havia esperado ouvir por 4 anos. O melhor para mim é a minha mulher. Alguma coisa dentro de mim afrouxou. Uma tensão que havia ficado acumulada tanto tempo que eu havia esquecido que estava lá. Era como tirar um colete pesado que você havia usado tanto tempo que já não percebia mais o peso. Mas Dona Helena não havia terminado. Mulheres como ela nunca terminam quando ainda há público. Virando para a mesa com aquela capacidade de transformar o constrangimento em indignação que sempre me espantou, ela disse em voz mais alta, de forma que as mesas ao redor poderiam ouvir se quisessem. Eu sou mãe desse homem. Eu criei esse homem sozinha.
Eu me sacrifiquei anos para que ele tivesse o que tem. E é assim que sou tratada? Na frente de todo mundo? Assim? A voz havia encontrado a tonalidade da mártir. Era a versão que eu conhecia também. A que transformava qualquer confronto em perseguição contra ela. Mas desta vez havia algo diferente. Dona Sônia, que havia ficado em silêncio a mesa inteira, colocou a mão sobre a da irmã com uma gentileza cansada e disse, com voz baixa, mas audível o suficiente: Helena, para. 2 olhares se encontraram entre as irmãs. Vi algo passar entre eles que eu não entendia completamente. Uma comunicação antiga de quem conhece o outro desde sempre e sabe quando chegou ao limite. Você sempre fez isso, Sônia continuou. Com a Luciana também fazia. Ela saiu justamente por isso. Lembra? Você nunca deixou o Rafael ter ninguém que não fosse controlado por você. O silêncio que desceu dessa vez foi diferente de todos os outros. Era o silêncio da revelação. O silêncio de quando uma verdade que estava no quarto ao lado finalmente abre a porta. Rafael olhou para a tia. Ela olhou de volta, com uma expressão de quem estava há muito tempo segurando o que acabara de dizer e havia finalmente deixado escapar. Isso não é verdade, Dona Helena disse, com força, com urgência. Mas a força havia mudado de natureza. Não era mais a força do controle, era a força de quem está tentando tampar um buraco com as próprias mãos enquanto a água continua subindo. Eu não disse nada, não precisei. As evidências estavam na mesa. A palavra da irmã estava no ar. O silêncio de Rafael era mais eloquente do que qualquer discurso que eu poderia ter feito. Mas havia ainda a questão do dinheiro. Eu peguei a 3ª folha do envelope, a que mostrava o extrato bancário, e coloquei sobre a mesa com cuidado, sem palavras, só o papel. Rafael olhou, por um tempo longo. Vi os números entrarem nos olhos dele. Vi o processamento acontecer no rosto dele como páginas virando. 2 anos de transferências mensais. Uma quantia que representava, calculei, quase 15% do salário dele ao longo de todo esse período. Rafael, ele disse para si mesmo, em voz muito baixa. Depois olhou para a mãe. E desta vez, o olhar era diferente de todos que eu havia visto naqueles 4 anos. Não havia raiva naquele olhar. Havia algo mais devastador. Havia decepção. Mãe, você sabia que esse dinheiro saía da nossa conta conjunta, ele disse. Não foi pergunta. Eu precisava, ela disse. E havia nessa resposta tanta certeza, tanta autojustificativa enraizada, que por um segundo eu quase senti pena dela. Ela realmente acreditava que o filho lhe devia tudo, que o sacrifício da maternidade era uma dívida perpétua que ele nunca poderia saldar completamente. Você tinha que ter pedido, Rafael disse. Não tirado. Dei um passo para trás, metaforicamente, porque aquela conversa já não precisava de mim. Tinha virado algo entre um filho e uma mãe que haviam chegado, finalmente, ao momento de uma verdade que havia sido adiada por tempo demais. Me levantei da cadeira devagar, peguei minha bolsa, olhei para Rafael e disse com calma: Vou esperar você do lado de fora. Ele assentiu. E pela primeira vez em muito tempo, senti que a comunicação entre nós havia sido limpa, simples, sem mediação, sem filtro, sem a sombra de uma terceira pessoa ocupando o espaço entre a gente. Do lado de fora do restaurante, a noite estava fresca e cheirava a chuva que ainda não havia chegado. Fiquei parada na calçada, olhando para os carros passando. A aliança estava no dedo, como sempre, mas parecia mais leve. Não sei quanto tempo fiquei ali. Sei que quando Rafael saiu pelo porta de vidro do restaurante e ficou parado ao meu lado, havia algo diferente na postura dele. Um abaixamento dos ombros que não era derrota. Era mais como quem soltou algo muito pesado que estava segurando há anos. Ele não disse nada por um tempo. Depois disse simplesmente: me desculpa. Não pedi para ele me explicar, nem me detalhar, nem me listar os motivos. Só disse: sei. E fico. Faz tempo que eu precisava que você visse. E ele disse: eu via. Eu vi sempre. Eu só não queria ver. Essa honestidade custou alguma coisa para ele. Eu sabia. Não foi fácil de dizer. E ao mesmo tempo, ela foi a coisa mais importante que ele havia dito em 4 anos de casamento. Ficamos parados na calçada por um tempo que não sei medir. A noite estava esfriando. Em algum momento, ele pegou minha mão. E eu deixei. Não porque tudo estava resolvido. Não porque 4 anos de silêncio se apagam com uma noite de verdade, mas porque aquele gesto era o início de algo diferente, e eu precisava saber se era possível construir algo diferente com aquele homem.
A resposta para essa pergunta não estava naquela calçada, estava nos meses que viriam. 3 meses depois daquela noite, moro no mesmo apartamento, com as janelas abertas. Isso pode parecer detalhe pequeno demais para mencionar. Mas quando você viveu numa casa onde o clima emocional era determinado por outra pessoa, por uma pessoa que ocupava todos os centímetros do ar, mesmo quando estava ausente, a simples presença do vento entrando pela janela de manhã tem um peso simbólico que eu não consigo ignorar. Abro as janelas agora, deixo entrar a luz, coloco música que eu gosto enquanto preparo o café. Pequenas coisas que parecem ridículas de listar, mas que eu havia gradualmente, sem perceber, parado de fazer. Como se eu precisasse de permissão para ocupar meu próprio espaço. Não precisava, nunca precisei. Essa foi a primeira coisa que aprendi nos meses que vieram depois do jantar. Rafael e eu entramos em terapia de casal 15 dias depois da cena do restaurante. Não foi decisão fácil para ele. Homens criados por mães como Dona Helena frequentemente aprendem que pedir ajuda é fraqueza, que admitir problemas internos é exposição desnecessária. Mas ele foi. E foi de verdade. Não foi para cumprir tabela ou para me satisfazer, mas porque algo havia quebrado dentro dele naquele jantar e ele genuinamente queria entender o quê. A terapeuta se chama Beatriz. Tem uns 50 anos, cabelo grisalho, uma calma nos olhos que me fez confiar nela imediatamente. Na primeira sessão, ela disse algo que mudou minha perspectiva. O problema não foi ela fazer isso, a terapeuta disse. O problema foi o sistema que permitiu que isso continuasse. E ambos participaram desse sistema. Ambos, não só a sogra, não só o marido. Eu também havia participado ao encolher, ao silenciar, ao escolher a paz superficial em vez do confronto necessário. Não que o abuso fosse minha culpa, não era, mas minha escolha de não estabelecer limites havia sido combustível para o fogo. Essa realização machucou, mas era o tipo de dor que cura, diferente daquela outra, a dor da humilhação silenciosa, que apenas corrói. Passamos semanas destrinchando camadas que eu nem sabia que existiam. Entendi, com o auxílio da Beatriz, por que havia escolhido encolher. Tinha a ver com uma história mais antiga, de antes de Rafael, de antes de Dona Helena. Tinha a ver com uma menina que aprendeu muito cedo que amor precisava ser merecido, que aprovação precisava ser ganha, que sua presença era condicional. Uma menina que havia crescido e se casado carregando essas crenças sem saber que as carregava. Dona Helena havia ativado exatamente esse mapa antigo. Havia falado a linguagem que eu entendia, a linguagem da aprovação negada, e eu havia respondido da única forma que aquela parte antiga de mim sabia responder, tentando mais, encolhendo mais, sendo menos para caber no espaço que me davam. Não era mais assim. Estava aprendendo outra linguagem. E Rafael? Rafael estava tendo suas próprias revelações difíceis. A terapeuta criou um espaço para ele falar sobre a relação com a mãe, sem que fosse julgamento ou acusação. E Rafael, pela primeira vez, em talvez toda a sua vida adulta, teve que olhar para essa relação com olhos não de filho que ama e obedece, mas de adulto que precisa de limites saudáveis para se relacionar com qualquer pessoa, incluindo a própria mãe. Não foi rápido. Não foi simples. Houve sessões em que ele recuou, em que a culpa o puxou de volta para padrões antigos. Houve momentos em que eu duvidei, em que me perguntei se valia o esforço, se era possível desaprender 4 anos de cumplicidade silenciosa, se eu queria continuar tentando. A resposta, quando eu era honesta comigo mesma, era sim. Porque Rafael era um homem bom que havia aprendido coisas erradas, e havia diferença entre isso e um homem que escolhe o mal. Ele havia escolhido a inércia, o conforto, o não conflito. Isso é diferente de crueldade. Não é justificativa, mas é algo com o qual é possível trabalhar. Quanto a Dona Helena, ela me ligou 1 semana depois do jantar. Estava alternadamente com raiva e com pena de si mesma nessa ligação, as duas emoções se alternando tão rapidamente que eu precisei me concentrar para acompanhar. Disse que eu havia me comportado de forma horrível, que havia humilhado ela publicamente, que eu nunca havia sido boa nora, que o Rafael merecia melhor. Eu escutei tudo sem interromper. Quando ela terminou, disse com calma: Dona Helena, eu não tenho intenção de ter uma relação de conflito com a senhora, mas também não vou mais aceitar ser tratada como fui tratada nesses 4 anos. Se um dia a senhora quiser uma relação diferente,
Estou aberta, mas nos termos em que a gente se relacionou até agora, eu não consigo mais. E desliguei. Ela tentou mais 2 vezes. Nas 2 vezes, repeti variações da mesma coisa, com calma, sem gritos, sem lágrimas, sem a urgência de convencê-la de nada. Não era mais minha responsabilidade convencê-la de que eu merecia respeito. Eu sabia que merecia. Essa era a novidade. Rafael teve a conversa mais difícil da vida dele com a mãe. Não me pediu para participar e eu não quis participar. Era uma conversa que precisava acontecer entre os dois, sem mim no meio, como tema de disputa. Ele me contou depois, com uma seriedade de quem carregou algo pesado e finalmente pousou, que havia deixado claro para ela os limites, que as transferências de dinheiro sem consulta haviam parado, que o contato com a Luciana havia terminado, que se ela quisesse uma relação com o casal, seria sob novas regras. Ela não aceitou de imediato. Claro que não. Pessoas como Dona Helena não aceitam de imediato, porque a aceitação imediata implicaria reconhecer que estava errada, e isso era território que ela nunca havia habitado. Mas passado o furor inicial, algo foi mudando, lentamente, aos tropeços. A última vez que a vi, havia algo diferente nela. Não arrependimento aberto. Não era o tipo de pessoa capaz de arrependimento aberto, talvez nunca fosse. Mas havia uma contenção. Uma consciência de que o mundo havia mudado ao redor dela e de que continuar operando da mesma forma teria um custo que ela não queria pagar. Me cumprimentou com um beijo no rosto como sempre, mas desta vez sem o apertar da mão 1 segundo a mais que o necessário. Pequenas coisas, mas quando você passa anos prestando atenção em pequenas coisas, você as vê. Dona Sônia me mandou uma mensagem 15 dias depois do jantar. Dizia simplesmente: você foi corajosa naquela noite. Eu deveria ter dito o que disse há muito mais tempo. Me perdoa por ter ficado quieta por tanto tempo. Respondi que não havia nada para perdoar, que cada um faz o que pode com o que tem, e que era verdade. A vida mudou de um jeito que não é dramático de descrever. Não houve uma virada de página grandiosa. Não houve um dia em que acordei completamente renovada e tudo havia se transformado. Foi mais gradual do que isso. Foi aprendendo, dia a dia, a ocupar espaço. A dizer não sem precisar de 5 parágrafos de justificativa. A discordar sem esperar punição. A pedir o que precisava sem envergonhar pela necessidade. Foi descobrir, com certa surpresa, que o macarrão que eu aprendi de YouTube era muito bom, que minha casa decorada com o sofá azul que eu havia escolhido era bonita do jeito que eu queria, que a escola estadual onde eu ensinava era um trabalho do qual eu tinha muito orgulho, muito mais do que teria jamais num lugar escolhido para impressionar alguém. Foi, acima de tudo, aprender que amor próprio não é arrogância, não é egoísmo, não é indiferença ao outro. É apenas a capacidade de se incluir na equação, de ser um dos fatores que importam, não a constante que serve de base para que os outros possam florescer. Eu havia sido essa constante por muito tempo, agora era uma variável. E isso, descobri, é muito mais interessante. Há algo que eu aprendi, nessa história toda, que precisa ser dito porque talvez seja o mais importante de tudo, mais importante do que o envelope, mais importante do que o confronto, mais importante até do que os meses de terapia. Aprendi que o problema nunca foi Dona Helena. Ela era o que era, uma mulher controladora e insegura que havia construído sua identidade em torno de ser indispensável para o filho e que nunca havia aprendido a relacionar de outra forma. Ela tinha suas próprias feridas, suas próprias histórias, seu próprio mapa interno cheio de becos sem saída. O problema era o que eu fazia com isso. Era a narrativa que eu havia aceitado sobre mim mesma. A narrativa que dizia que o amor precisava ser merecido, que eu deveria me tornar menor para ser aceita, que a aprovação de uma mulher que nunca me quis bem valia mais do que a minha própria aprovação de mim mesma. Essa narrativa estava errada desde sempre. Eu é que demorei para perceber, mas percebi, e isso, descobri, é suficiente. Não é tarde. Nunca é tarde. A história pode começar em qualquer ponto, inclusive no ponto em que você está agora, lendo ou ouvindo isso. Às vezes me pergunto como eu seria se houvesse aprendido mais cedo, se tivesse chegado ao casamento com os limites que tenho hoje, se houvesse dito desde o primeiro jantar que não toleraria certos comportamentos. E sempre que penso nisso, me lembro de que não há resposta útil nessa pergunta, porque eu não era essa pessoa então. E a pessoa que sou hoje foi construída por cada uma das experiências que passei, incluindo as duras, incluindo as que machucaram.
Não troco, não porque o sofrimento foi necessário, não porque faz algum sentido nobilitador sofrer para crescer. Não troco porque a mulher que olha para o espelho hoje e se reconhece é uma mulher que eu prefiro ser, e ela existia potencialmente desde sempre. Precisou de alguns choques para emergir. A aliança ainda está no dedo. Escolhemos isso. Escolhemos continuar construindo com as ferramentas novas que estamos aprendendo a usar. Não sei o que o futuro tem, mas sei que seja lá o que for, vou navegá-lo como a pessoa inteira que sou, não como metade de uma equação onde me reduzem. Se você chegou até aqui, se você está ouvindo essa história e sente aquela pontada de reconhecimento, aquele aperto no peito de quem sabe exatamente do que estou falando, eu preciso te dizer algo. Você não está louca, não está exagerando, não está sendo sensível demais. Quando alguém faz você duvidar sistematicamente da sua própria percepção, quando você sai de cada encontro se sentindo menor do que entrou, quando você fica horas reformulando o que disse para entender por que foi errado, isso tem nome. E você não é o problema. Se você está numa situação parecida com a que descrevi, onde alguém usa palavras doces para fazer coisas cruéis, onde você faz de tudo para ser aceita e nunca é o suficiente, onde o amor que você ama fica em silêncio quando deveria falar, eu quero que você ouça isso. Você tem o direito de ocupar espaço. Tem o direito de ser a mesma pessoa em todos os ambientes, na casa da sogra, no trabalho, na rua, sozinha no banheiro às 2 da manhã. Tem o direito de estabelecer limites sem culpa. Tem o direito de dizer não para tratamentos que te fazem pequena. E se você está esperando que alguém te dê permissão para isso, deixa eu ser essa pessoa. Você tem permissão. Não é tarde. Pode parecer que é. Pode parecer que 4 anos, ou 10 anos, ou 20 anos de um padrão são cimento seco e imovível. Mas não é. Cimento aparentemente seco pode rachar. E pelas rachaduras, quando você está pronta, entra a luz. Eu vi a luz entrar. E ela entrou por um envelope branco num jantar italiano, no momento em que decidi que a verdade valia mais do que a paz superficial. Mas pode entrar por qualquer lugar. Pode entrar por uma conversa difícil que você adia há meses. Por um não que você ainda não disse. Por um espelho que te devolve uma imagem que você decide, finalmente, respeitar. A sua história não precisa terminar como começou. Pode terminar de outra forma. Eu sei porque a minha terminou. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar.